Paz seja convosco, amados do Altíssimo. Amém. Shalom, shalom. Amém. Tudo bem com vocês? Como é que está o clima aí? Está muito frio? Está bom? Está ótimo? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento de oração, a palavra do Senhor diz, não preciso abrir, em Filipenses 2. Hoje é a noite de Santa Ceia. Está escrito assim: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Aleluia! Para que toda criatura nos céus, na terra, debaixo da terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem que Ele é o Senhor. Neste momento agora estaremos em oração. Nome onde você encontra a salvação, nome onde você encontra a cura, nome onde você encontra refúgio, o nome de Jesus. E neste momento agora eu convido a você para estar à vontade, seja de joelhos, prostrados, de pé, mas invoque o nome de Jesus. O que o nome de Jesus é para a sua vida. Todos os joelhos se prostrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Yeshua HaMashiach. Atrai a presença do Senhor para este lugar. Fala, vem meu amado, vem meu amado, vem meu amado. Fala, vem noivo, vem meu amado. Fala, vem amor da minha vida. Fala, vem minha salvação, vem Yeshua, vem Jesus de Nazaré. Fala, preciso do Senhor, nome sobre todo nome. É nesse nome que você encontra salvação, é nesse nome que você encontra refúgio, é nesse nome que você encontra cura, é nesse nome que você encontra libertação. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Fala, bem-vindo, Senhor, nós te invocamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te desejamos, nós precisamos de ti. Fala, bem-vindo, Jesus, entra aqui neste lugar, Jesus. Jesus, vem comer com a gente, Jesus. Vem comer com a gente essa noite, Senhor. Venha cear conosco, Senhor. Yeshua, Ele está à porta e bate. De Canará, se alguém abrir a porta e ouvir a sua voz, Ele fala, eu vou entrar na casa de vocês e vamos jantar juntos. Fala, Jesus, teu nome cura, teu nome é santo, teu nome é poderoso. Seu nome é todo poderoso. Você foi comprado pelo nome de Jesus, pelo sangue dele. Oh, que se abra os portais da eternidade. Fala, Jesus, entra neste ambiente, Jesus. Quando Jesus entra num lugar, meus amados, coisas estranhas acontecem. Quando Jesus entra num lugar, quem está triste vai começar a se alegrar. Quem está enfermo é curado. Quando Jesus entra no lugar e você fala, Senhor, fala, Jesus, eu te amo, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Fala, Jesus, Tu és o amor da minha vida. Tu és o que eu preciso, a água da fonte da vida, Senhor, és Tu, Yeshua. Fala, Senhor, Tu és o pão vivo que desceu do céu. Fala, Yeshua, passa por aqui, Yeshua. Passa por aqui, Espírito de Deus. Passa por aqui, passa por aqui.
Fala, Senhor, eu quero participar da sua santidade, quero participar do seu ambiente de glória. Eu quero participar, Yeshua, da sua presença, santo, 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 santo. Yeshua fala que há poder no nome dele. Usa o nome dele agora para a tua vida. Yeshua, o Senhor Jesus está aqui. Você precisa do que? De saúde, de vida? Fala em nome do seu nome, Jesus, Yeshua HaMashiach. Recebo vida, fala, recebo vida. Em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach, eu recebo alegria. Tem gente que está triste aqui nessa noite, mas, amados, é uma tristeza diabólica. O diabo lançou uma tristeza no teu coração. Começa a falar, Yeshua, tu és o Senhor da alegria. Eu recebo a tua alegria em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pessoas que estão aqui oprimidas pelo diabo, dê ordem para que o diabo saia da sua vida agora. Eu ordeno, saia diabo em nome de Jesus de Nazaré. Saia demônio da tristeza, saia demônio da corrupção, saia demônio da opressão. Eu te dou ordem agora, saia desse ambiente agora em nome de Yeshua HaMashiach. Saia demônio do suicídio, saia demônio da tristeza. Fala, receba alegria em nome de Jesus, receba a força do céu em nome de Jesus, receba a presença do Senhor em nome de Jesus de Nazaré. Fala, Senhor Jesus, no seu nome, Jesus. Ele falou, no meu nome, esses sinais seguirão se crerem, no meu nome expelirão demônios. Então começa a sair demônio sai da minha vida, sai da minha casa, sai demônio da enfermidade em nome de Yeshua HaMashiach. Sai tristeza do Suriquenerebavana. Fala em nome de Jesus, receba alegria. Em nome de Jesus, receba o pensamento dos céus. Em nome de Jesus, eu quero pensar como Cristo pensa. É no nome de Jesus. Use o nome de Jesus agora. Jesus, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, no teu nome, Jesus, porque tu é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quero ser cheio do Espírito Santo, quero ser cheio da sua graça, ser cheio da sua luz. Fala, Jesus, toque em mim nessa noite, Jesus. Toque em mim nessa noite, Jesus. Essa noite você vai sentir o abraço de Jesus aqui nessa noite. Jesus vai te abraçar aqui nessa noite. Yeshua fala, eu vim para os que estão enfermos, eu vim para os que estão tristes. Ele é o ungido. Ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar boas novas ao quebrantado de coração. Yeshua vem aqui para você, fala, Senhor, vem para a minha vida, Senhor. Eu estou quebrantado, eu estou arrasado, Senhor. Olha meu coração, olha minha semana, Senhor. Ele falou, eu vim para vocês mesmo. Eu sou a tua cura, eu sou a tua salvação, eu sou a sua libertação. Fala, Yeshua, é isso que eu quero. O que você quer do Senhor? Yeshua está perguntando, o que queres que eu te faça? Mal começou o culto, ele fala, o que você quer que eu faça? Ele é força, ele é vida, ele é a saúde, ele é a reanimação do seu interior. Fala, Senhor, eu preciso de um novo ânimo, Senhor. Yeshua fala, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, minha noiva? Você que está aqui agora em espírito, eu peço você agora, olha o sorriso de Jesus para você. Olha o sorriso dele, olha o sorriso dele, olha o sorriso do Criador dos céus e da terra. Olha que sorriso mais lindo. Amados, olhe para o rosto de Yeshua. Bem-aventurados limpos de coração, pois eles verão a Deus. Olha que rosto mais lindo. Olha que rosto mais sorridente. Olha o rosto de Yeshua. Olha o amor do Pai está nele. Olha para o sorriso de Jesus, você vai ver o amor do Pai. Começa a louvar, adorar o amor do Pai. Fala, Senhor, tu és lindo, Senhor, tu és poderoso, Senhor. Eu sou grato a ti, Mashiach. O Criador dos céus e da terra, Yeshua, o seu Espírito está por aqui. Ele está aqui, fale com ele. Fala, Senhor, tu és a minha alegria, tu és o meu ânimo. Pegue na mão de Jesus, pega na mão dele, segura na mão de Jesus, ele está aqui. Sinta a mão do Senhor Jesus. Segura na mão firme dele, a mão dele que fez os céus e a terra. Segura na mão do Senhor. Fala, Senhor, eu preciso tanto das tuas mãos, Senhor, para enxugar as minhas lágrimas, para me abraçar, Senhor. Oh, o Senhor Jesus está aqui. Quer beijar os pés dele? Beije os seus pés.
Beije os pés do Senhor. Contemple a sua santidade, contemple a sua beleza, contemple a sua glória. Fala: Jesus, tu és tudo que eu preciso. Sinta Jesus, sinta a presença do Senhor Jesus. Sinta que Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele ama você. Assim diz o Espírito do Senhor. Pessoas aqui no momento da oração agora estão falando: Senhor, estou precisando de um abraço. Estou precisando de um abraço. E você que já é do reino, você que já é da casa do Senhor, do reino, levante do seu lugar e vá dar abraço na pessoa que o Senhor vai te mostrar. Se levante, sabe? Vai dar um abraço na pessoa que Deus vai te mostrar. Sabe, Deus quer usar os teus braços, Deus quer usar as tuas mãos para abraçar. Yeshua está aqui. Sabe, levante-se você. Yeshua quer usar as tuas mãos para abraçar pessoas aqui nessa noite. Você vai sentir o vento do Espírito Santo te guiar para dar abraço aqui em pessoas que precisam de um abraço. Um abraço. O Yeshua está aqui. Receba o abraço, receba o abraço. Pessoas que precisam ser consoladas. Yeshua fala: eu sou a consolação. Pessoas que estão aqui. Yeshua quer usar a tua vida para abraçar. Yeshua quer usar a sua vida para dar aquela força, aquele abraço. Fala: estou aqui. Conta comigo, diz o Senhor. Olha, esse lugar está cheio de anjos. O Senhor quer te abraçar e te confirmar no reino. Ele quer te confirmar no reino. Fala: você é meu, você é minha. O Senhor quer te confirmar no seu reino. Receba um abraço do Senhor. Um abraço cheio de amor. Receba um abraço cheio do Espírito Santo. Pessoas que estão aqui, o Senhor fala: eu quero te abraçar nessa noite, eu quero te abraçar. Pessoas que estão sendo curadas por meio de um abraço. Pessoas sendo curadas por meio de um abraço. O Espírito Santo está aqui. Oh, glória, 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 glória. O Espírito Santo quer usar a tua vida para abraçar. Fala: Senhor, eu quero, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Você é precioso. No momento que você está abraçando alguém aqui nessa hora, comece a brilhar, comece a brilhar, comece a brilhar, comece a brilhar. O Espírito Santo fala aqui, ó, aqui é o hospital, aqui é o hospital, aqui é o hospital. Receba aqui força, receba cura, um abraço. Deus quer usar a tua vida com poder, com graça. Receba a força dos céus. O Espírito Santo está se movendo entre nós. O Espírito Santo está se movendo aqui entre nós. O Espírito Santo está se movendo aqui entre nós. Receba agora a força do céu. Tem gente que está esgotado, tem gente que está cansado. O Senhor falou: se você está no lugar certo, você vai receber força aqui esta noite. Receba a força do céu. Receba a força do Senhor. O Senhor está aqui, meus amados. O Senhor aqui quer te restaurar, te regenerar. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica o nome de Jesus. Ele te ama, Ele te ama. Você faz parte do reino, você faz parte do povo vencedor. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo está aqui em nosso meio. Sinta o peso da sua santidade, da sua glória. Oh, vem participar da santidade do Senhor. Venha participar do reino de amor. Reino de amor. O Senhor fala: com cordas de amor eu te envolvi. Com cordas de amor eu te envolvi. Com cordas de amor eu te envolvi. O Senhor fala: não te rejeitei. Não te rejeitei. Não te rejeitei. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Oh, glória, 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 glória. O Senhor está aqui neste lugar.
Receba uma porção do Espírito de Deus. Quando as pessoas vêm te abraçar e impor as mãos, receba uma porção do Espírito de Deus. Receba força em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, 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 amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela santidade, pela sua presença. Queremos compreender, Senhor Deus, a palavra dessa noite. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que passaram a semana? Bem. Aleluia. Quantos aqui estão passando por aflição, sofrimento, alguma área? Levante sua mão, vamos fazer uma pesquisa aqui, cada um. Uma aflição em várias áreas. Saúde, física, emocional, financeira. Levante sua mão, temos que ver. Isso. Amém. Quem não está passando por aflição aí, levante sua mão, em nome de Jesus. Quem não está, levante sua mão. Aleluia, isso é bom. Quem não está, olha, isso é bom, graças a Deus. A palavra de hoje, meus amados, tem a ver com... Jesus não mentiu. Ele não mentiu. Jesus não mentiu, Davi. Ele não mentiu para a gente. Uma coisa que até o dia da vinda dele... Até o dia que ele voltar, está perto, hein? Ó, os sinais estão aí. Até o dia que ele voltar, meu irmão, você vai ter que tomar muita Santa Ceia ainda. E até o dia que ele voltar, você vai ter muita aflição ainda. Amém? Amém. Mas hoje eu quero dar para vocês uma palavra-chave. Uma palavra que você vai ativar nessa noite. Você vai hoje ver a palavra fé de uma maneira diferente. Quem é da quinta-feira, já dei spoiler há uns 60 dias atrás, eu acho, 50 dias. Uma revelação que Deus me deu e quero passar para vocês. O tema dessa noite, anota aí nosso Media Manager. Nós temos um Media Manager na igreja agora, João Pedro. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. João Pedro aqui está nos ajudando com vídeo, edição de vídeo, imagens, artes. Prepara aí, meus irmãos, tudo. João Pedro, ó, o tema é esse aqui, ó. Como ter bom ânimo no caos. Como ter bom ânimo no caos. Amado, quem cantou aquela música? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Amados, Yeshua está falando o seguinte: você vai conhecer o Senhor de outras maneiras. Elias pensava que conhecia Deus de um jeito. Elias fugiu cheio de aflição, luta. Ele foi falar com Deus, aí veio um terremoto. Agora Deus vai se manifestar, mas Deus não estava no terremoto. Veio um fogo. Deus vai falar no fogo. E não estava no fogo. Aí um vento forte ali. Deus não estava ali. Até que veio o quê? Aí Deus falou com ele. Então as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada, né? Em Cristo Jesus. Amados, você vai conhecer o Senhor de outras faces, outros nomes. Por exemplo, você pode ter experimentado do Senhor Deus uma cura na sua vida. Deus curou, não, Yahweh, Rafa. E quando Deus não cura? Por exemplo, o caso da pastora K, está vendo você naquela câmera ali, você pode dar um alô para ela. Ela falou assim hoje na cozinha, né? Tem um pedacinho de mim na Santa Ceia hoje, que ela preparou aqui com o maior carinho. Né? Tem um pedacinho de mim na Santa Ceia. Ela está louca para vir para cá. Deus, Yahweh Rafa, nós oramos, jejuamos, nos consagramos, e Deus não curou ela daquele mioma de quase 1 quilo, grande. Você espera que Yahweh Rafa vai curar da maneira dele. Mas nesse tempo de hospital e tudo, nós vimos a face de Deus, porque está escrito em Salmo 34. Deus afofa o travesseiro no leito da enfermidade. Só que nós não vimos o Yahweh Rafa, Deus que cura, mas nós vimos o Yahweh Jiré,
Amados, pagamos essa cirurgia ali, fizemos o Pix pro médico. A gente não tem plano de saúde. Deus proveu tudo. Graças a Deus trabalhando para lá e para cá, contratos, mas nós vimos Deus, amado, nós ficamos num quarto ali, parecia um quarto de hotel. E vimos o cuidado de Deus. Então a pastora Cá fez a cirurgia, fez a parte dela, mas Deus se revelou como aquele que proveu tudo ali da cirurgia certinho. Hoje, fazem 2 anos que nós enterramos a minha sogra. 2 anos que enterramos a minha sogra. E oramos pela cura da minha sogra também. Deus não curou a minha sogra, mas nós conhecemos o Deus que salva. Porque no leito de morte aconteceu algo sobrenatural. Vocês lembram dessa história? Onde minha sogra teve um momento de lucidez e ela falava: inferno, inferno, me ajuda, me ajuda. E aí entendemos que, olha, falta ela confessar com a boca ao Senhor. E naquela noite, né, o Senhor não curou ela, mas o Senhor a salvou. E ela está aguardando a ressurreição dos mortos. Então nós conhecemos Yeshua não o que cura aqui, mas que salva. E nós voltando naquele velório, né, para Foz do Iguaçu, mostrei para vocês o vídeo aqui. Deus para nós um grande livramento de um acidente, de um caminhão. Era para ser a gente ali. Então, voltando naquele... Deus é o Deus que dá livramento. Então, no mundo tereis aflições. Vamos ver esse texto lá? João, capítulo 16, versículo 33. Vamos ler esse versículo aí, para vocês entenderem o que Yeshua está dizendo. Eu quero que vocês, sabe, vai acontecer algo muito grande no mundo inteiro e vocês vão se dar bem, aleluia. João 16, 33, Yeshua diz assim: eu lhes digo isso. Ele está falando. Eu lhes digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, aleluia. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Eu vou ler na versão JFRA. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Amados, esse é um versículo do culto. Texto-chave. Onde você vai aprender o segredo aqui. Yeshua, ele conta: eu venci o mundo. Eu falo assim: no mundo vocês vão sofrer, vão ter tribulações, sofrimentos, opressões. Mas ele fala para você ter bom ânimo. Eu venci o mundo. Detalhe, quando ele falou isso, ele nem tinha morrido na cruz ainda. Nem tinha morrido na cruz ainda. Ele falou: eu venci o mundo. É um presente perfeito. Mas eu quero que vocês comecem agora a destrinchar assim a tua mente, assim, ó. Fala pro teu irmão. Fala assim, ó. Abre a tua mente. Porque às vezes nós não entendemos onde estamos pisando e vivendo, e estamos tendo aflições. Então Jesus falou assim: em mim tenhais paz. Então, ó, ele falou: se vai ter aflição no mundo, se ele falou que venceu o mundo, se ele falou que nele vai ter paz, ele fala também, olha o contraste aí: no mundo tereis aflições. Então mostra, Yeshua está mostrando que existem 2 reinos em oposição. 2 reinos em oposição. Ele falou: ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha paz em mim. Agora está tendo uma tentativa de acordo de paz lá, né, na Ucrânia, Gaza. Enquanto não tem paz, está acontecendo o quê? O fogo está comendo. Assim também é na tua vida espiritual. Então, quando Jesus fala que no mundo tereis aflições, esse mundo é um mundo, palavra grega, cosmos, quer dizer, esse sistema desse mundo tenebroso, meus amados, quer que você entenda aonde você está pisando, aí tem que pisar em ovos, como dizem, né? É uma guerra. Ele fala assim: eu tenho paz em mim, mas no mundo vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, é porque é uma guerra. Ele venceu o sistema inteiro de oposição a Deus. A Bíblia fala o sistema deste mundo tenebroso. Quem assistiu aqui Tropa de Elite 2? O tema, acho que a Tropa de Elite 2 era: o inimigo agora é outro. E o inimigo, qual que era o inimigo deles? O cis. É isso que eu quero que você entenda. Esse filme tem tudo a ver com a Bíblia, meu irmão. Você vai entender aonde você está pisando para entender estratégia de guerras. Tá?
Quem está governando o Brasil, meus amados? É Deus. Quem está governando o Brasil? Deus, Jesus. Se Deus estivesse governando o Brasil estaria assim mesmo? Jesus, ele deu várias dicas. João, não preciso abrir. Ele fala assim, João 14, já não falarei muito com vocês, porque vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Então, se Jesus falar, aqui tem um príncipe também? Tem um príncipe deste mundo. Esse príncipe deste mundo é o adversário. Jesus falou, o príncipe desse mundo está vindo. Então, existe alguém que está governando este mundo. Jesus é rei. Você vai entender agora o governo e domínio, para poder você ter bom ânimo no meio do caos. Então, por exemplo, quem está acompanhando as notícias aí? A nossa justiça brasileira, aleluia. Deus está na justiça do Brasil ou não? Que justiça é essa que faz uma pessoa em quantas instâncias? 3 instâncias? For condenado com provas e tudo mais, e agora, não, libera aí para governar. É Deus? Olha só, uma mulher que, coitada dessa mulher, o que ela fez, lógico, dano ao patrimônio público, passou batom lá. Quantos anos pegou essa mulher? 14. Aí tem um homem corrupto, que já foi presidente, foi condenado para viver prisão domiciliar. Agora, numa prisão domiciliar, na casinha dele de 5, 6 milhões. Pode. Que justiça é essa? Será que Deus está nisso aí, meu irmão? Quem pode ler para mim Jó capítulo 9, 24? Jó 9, 24. Lê para nós. Jó 9, 24 aí. Jó 9, 24. Deus entregou o mundo nas mãos dos malignos e cobriu os olhos dos juízes com uma venda de trevas. Ora, se não é Deus quem faz isso, quem é então? Olha isso. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus quem fez isso, então quem foi? Jó, já naquele tempo, reconhecia, parece que Deus colocou uma venda nos olhos dos juízes. Estão clamando por anistia, clamando agora, né? Agora vai ter a CPI, né, da INSS. Gente, quantos dinheiro... Você acha que Deus está governando o Brasil? Então, meus amados, quando Jesus fala que no mundo tereis aflições, é contra o sistema deste mundo. Eu quero que você entenda com quem você está lutando. Que já está no mundo há muito tempo. Você está lutando, meus irmãos, com uma besta. Uma besta. Você vai ver na palavra de Deus. Com quem, onde estamos tendo aflições e como podemos ter vitória agora já nesse reino. Amém? Aqui vai dar a dica de hoje. Então, quem é essa besta? Que o pessoal pensa, o anticristo que vai... Meus amados, o anticristo está no mundo, ó, há muito tempo já. O anticristo, ele é um sistema. Ele é o sistema. E alguém que vai vir para liderar, ele é um representante, ele é um pequeno chifre de um sistema. Então, eu quero que você entenda agora esse governo mundial que já está aqui, e você, como você vai ter vitória, como ter bom ânimo no meio do caos, amém? Abre comigo Daniel capítulo 7, eu vou ler só uns trechos para você entender o que Daniel viu, para você entender o governo que está no mundo inteiro, e como você vai se dar bem no meio de todo esse caos aí. Daniel capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belzazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho, visões ante seus olhos, onde estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Amém. Pode parar aí. Daniel
ele participa ali como os chefes dos magos, dos sátrapas lá da Babilônia. Então Daniel está tendo uma visão, um sonho muito louco sobre os governos do mundo, reinos, como esse mundo é governado. Vamos avançar aqui, ó. Vou ler para você lá em 7 para a gente adiantar já. Versículo 7, ele fala bem assim, ó: na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante. Agora eu peço para vocês, imagina na cabeça de vocês, na mente de vocês, fala: ChatGPT, faz uma imagem assim desse animal. Você vai ter uma imagem na tua cabeça aí. Olha o que Daniel viu. Um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre. Esse chifre possuía olhos, imagina, um chifre possui olhos, como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Amém? Esse monstro, chifre, dente grande, é o sistema. Devora tudo, pisa, arrebenta, sabe? É o sistema deste mundo tenebroso, os reinos, os governos. É o que estamos vivendo já no Brasil. É esse último reino, antes da vinda do Mashiach. Caos, monstro, besta, dentes de ferro, chifres. Os chifres representam pessoas que representam essa besta, esse sistema. Fala para o teu irmão, mas tem uma boa notícia. Tem uma boa notícia. Olha agora, no meio desse caos, desse sistema, algo acontece. Versículo é o seguinte, ó, versículo 9. Enquanto eu olhava o quê? Um monstro. Enquanto eu olhava essa besta, esse monstro aí, tronos foram postos no lugar e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Opa, enquanto tinha aquele monstro gigante, Daniel também ele viu, opa, eu estou vendo um monstro aqui, mas também está tendo um trono aqui, um trono, um ancião, e livros foram abertos, milhões e milhões, milhares, estão servindo ao Criador do universo, tronos foram abertos. Quando se fala em julgamento e livro aberto, que dia da Bíblia te lembra? Que dia de festa? Yom Kippur. Olha que interessante isso. Agora, continuando a visão, né? O tribunal iniciou o julgamento, os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e seu corpo foi destruído e atirado no fogo. E foi dada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão de noite, vi alguém semelhante a filho de um homem. Quem será que é esse filho de um homem? Vindo com as nuvens do céu. Quem será que é? Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E a esse homem vindo do céu, foi dado que autoridades, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Diga domínio. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Aqui fala de domínio e de reino. Amém? Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que estavam ali, tipo um servo, um anjo, alguma coisa, e perguntei o significado de tudo isso. Ele me respondeu, dando-me a interpretação. Olha só o que é essa visão de Daniel, esse monstro. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo, quem é santo do Altíssimo aí? Amém? Receberão o reino e o possuirão para sempre. Para quando? Sim, para todo sempre. Amém? Santos do Altíssimo, você recebeu o reino para sempre. Mas tem uma besta aí. Tem um sistema aí.
Aí, olha que interessante. Então, 19. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros, e mais aterrorizante, com seus dentes de ferro, garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo que sobrava. Olha que animal louco esse. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça, e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais, e que tinha olhos, uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Então ele estava observando que esse chifre pequeno, esse sistema estava lutando contra os santos e os derrotava. Luta, aflição. Lembra que o tema de hoje é como ter bom ânimo em meio do caos. Aí 22. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Olha isso, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Sentença ali do Yom Kippur, né? Chegou o tempo de tomar posse do reino. Aí, versículo 23. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Olha isso. Isso naquela época de Daniel. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que saíram desse reino. Depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e mais meio tempo. Mas o tribunal o julgará, o seu poder será tirado, totalmente destruído para sempre. Então a soberania, poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu estarão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Amém? Visão. Então, meus amados, quando Jesus fala que no mundo vocês vão ter aflições, está falando desse governo, desse sistema. Mas ele vai ensinar você a lutar para ter paz no seu interior, ter bom ânimo e vencer. No meio do caos você vai vencer, e eu vou te dar a dica de como você vai vencer isso hoje. Então, primeiramente, fala sobre reino do Senhor e domínio. O que é a palavra governo e domínio? A pastora Cá estava falando comigo essa semana sobre batalha espiritual. Creio que ela vai falar um dia para vocês sobre isso, sobre governo e domínio. Para a gente entender, por exemplo, o que é o governo? Governo se refere-se à administração de um país, enquanto domínio implica controle ou soberania sobre um território, podendo ser direto ou indireto. Como eu falei para vocês. Emerson, é Deus que está governando o Brasil, Emerson? É Deus que está governando o Supremo, por exemplo? Não. Agora a gente vai entender, por exemplo, quem conhece aqui o rei Charles III? Já viu o rei Charles? De que país que ele é chefe de Estado? Sabe ou não? Inglaterra, o que mais? Reino Unido. O que mais? País de Gales. Ele é um chefe, olha, o rei Charles é um chefe de Estado do Reino Unido, da Austrália, do Canadá, País de Gales, Barbados, vários países. Uma coisa é ele ter domínio, outra coisa é ele governar. Ele tem domínio, ele é um chefe de Estado, o rei Charles III ali, Canadá, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Jamaica, Bahamas, ele é o cara. Mas cada lugar desse tem um governo ali. Agora eu quero que você pense que Yeshua falou que aqui nesse mundo tem um príncipe. Um príncipe que todo dia, meu irmão, você pisou fora da cama, o diabo já está te enchendo já de pataquá para te derrotar. Com pensamento de tristeza, de morte, de derrota, bancarrota. Então Yeshua quer falar, no meio desse sistema aí, desse quarto monstro, cheio de dente, você vai ter vitória, porque aquele que vem descendo sobre as nuvens do céu recebeu poder e autoridade. Amém? Eu quero que você aprenda a vencer no meio do caos aqui. Tá? Então Yeshua fala, como ter paz? Ele fala, para que em mim tenhais paz. A shalom, que é a paz perfeita, a plenitude da paz do Senhor. Né? E aquilo que está escrito sobre Yeshua, sobre Jesus, lá em Isaías, né? E seu nome será, o governo será sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus, eterno,
Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Shalom. Então ele já é príncipe da paz. Então a verdadeira paz não vem do império, nem da ausência de guerra, mas da presença do Messias dentro do discípulo. A paz no Espírito mesmo em tempo de perseguição. Você está no meio do caos, você está vivendo no meio de um sistema corrupto. Mesmo assim, o Senhor fala, vocês vão ter paz em mim. No meio da tua dificuldade, no meio dessas guerras, vocês vão ter paz em mim. E o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses? Ele fala bem assim em Gálatas. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. A palavra fé aqui, você vai ter uma outra noção de fé hoje. No Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em Salmo 34, 19, olha só, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Amém? Você crê nessa palavra? Declara para o teu irmão aí, irmão. Você é justo? O Senhor vai te livrar. Aguenta firme. Aguenta firme aí. Muitas são as aflições do justo. Yeshua falou, ele não mentiu, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Coragem. Eu venci o mundo. Mas como Yeshua venceu o mundo? Eu vou te dar a dica hoje. A dica infalível. Então Yeshua, ele prepara os seus discípulos. Esse João 16, ele está preparando para partir para a cruz e para a eternidade, para a glória. Ele prepara os seus discípulos. Nesse mundo vocês vão ter aflições, vão sofrer rejeição, sofrimento, tribulação. E Yeshua, ele não promete a fuga do mundo, mas vitória dentro dele. Lembra da oração de João 17? Senhor, não os peço que os tire do mundo, mas livre do mal. Ou seja, Yeshua quer que você comece a governar aqui, governar, reinar aqui, de uma maneira sobrenatural. Por isso que Yeshua tem o governo da oposição, e as pessoas que virão para cá do Senhor, vão ter, olha, eu quero fazer parte desse reino, eu quero fazer parte desse governo. Amém? E a palavra que ele fala para ter bom ânimo, a palavra tenha um bom ânimo, é um comando, uma ordem de Jesus, né? Que pode ser assim, gente, anime-se, fala para o teu irmão, anime-se, fica firme, entendeu? Essa é a palavra do Senhor Jesus, fica firme, fica animado, tenha um bom ânimo. E essa palavra em grego, tarseite, é a mesma, tenha um bom ânimo, fica firme, a mesma palavra que ele usou quando foi acalmar o mar para os discípulos. Quem está passando aí pelo mar, tudo, né, Emerson, olha aí, mar. E Yeshua fala, tenha um bom ânimo, coragem, entendeu? Está passando, vocês vão vencer isso daí. Então esse mesmo termo é um termo de encorajamento, cheio de autoridade. É o mesmo texto que o Senhor fala lá em Josué, por exemplo, 1:9 ali. Olha, seja forte e corajoso. Josué estava para tomar posse do reino, tomar posse ali do domínio ali, a terra queimando leite e mel. Mas para isso, seja forte, Josué, seja forte e corajoso. Assim como Josué recebeu a coragem para entrar na terra prometida, os discípulos do Senhor recebem coragem para entrar no reino espiritual trazido pelo Messias, né? Então Moisés entrega a missão para Josué e o Senhor Jesus entregou a missão para os seus discípulos. Ou seja, como ter bom ânimo no meio do caos. Você vai ter bom ânimo no meio do caos essa semana, meus irmãos? Bom ânimo no meio dessas aflições, porque estão entendendo agora que Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Que se ele falou que venceu o mundo, há uma posição, uma guerra espiritual contra essa besta, contra esse sistema tenebroso. Tá? Então, detalhe, ele falou que eu venci o mundo. Aí você viu a visão de Daniel, que ele viu um quarto reino ali, um monstro com dente de ferro, garras enormes ali e tal. Ele viu que no meio de tudo isso, viu o trono, né, de glória, viu um ancião assentado, e viu alguém vindo das nuvens do céu, que recebia o quê? Poder, autoridade, domínio. E depois de tudo isso, enquanto Daniel estava conversando com o ser ali, o que quer dizer isso daí? Isso aqui é um reino, um governo que vai surgir aí, um governo que vai dar. E ele falou que o chifre desse monstro guerreava contra os santos, mas vencia. Amado, o que o diabo tenta fazer? O diabo tenta vencer você na mente, vencer você no coração, ele tenta vencer você. Mas aí foi dado o decreto, a sentença para os reinos tomar posse do reino. Ou seja, Yeshua falou, se o Espírito Santo de Deus está aqui, é porque já chegou o quê? O reino de Deus. Meus irmãos, você tem que entrar nesse reino e ter vitória nesse reino.
Então, o mundo não apenas é o planeta, né, mas o sistema de corrupção, pecado e dominação. Né? E Jesus veio sobre as nuvens, recebeu domínio. E Yeshua se identifica como esse filho do homem vencedor. E vencer o mundo, o que é? Ele falou, né? No mundo terão aflições, mas tem bom. Eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, ele quer que você vença também. A palavra vencer aqui é que você vai conquistar, superar, obter vitória. Amém? O Senhor falou que você vai conquistar, você vai superar, vai obter vitória. Essa é a palavra dele. Mundo do sistema caído, ou seja, a estrutura de rebelião contra Deus marcada por pecado, opressão e morte. Ah, sim, Espírito Santo. O Espírito Santo fala aqui que ontem muitas pessoas brasileiras receberam, né, uma pessoa internacional. E amados, quem viu algumas imagens ali, viu que aquilo era uma adoração explícita, né, ao príncipe deste mundo. Sinais, portais, né, pessoas que fizeram ali uma grande adoração. Vocês viram, né, uma mulher, né? Vai acontecer tanta coisa no Brasil, caos, tragédias, mas eles escolheram um príncipe. E o Senhor fala para você, ó, você está no meu reino, eu vou te proteger. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos contemplará a recompensa dos ímpios, porque você faz do Senhor a sua habitação. Meus amados, olha, está vindo um tempo de crise enorme aqui no Brasil e no mundo, por causa do tarifaço, né? Está todo mundo preocupado com o tarifaço. Nós já falamos para vocês, se preparem, alimentos, né, vão subindo já, né? Aqui tem um povo próspero, amém? Um povo próspero aí que está comendo carne, tomando café, aleluia, glória a Deus. Mas a instrução é o seguinte, meus amados, você que quer fazer alguma coisa ainda este ano, pastor, eu quero ainda comprar um carro, comprar uma casa, amém. Depois disso, procura armazenar, guardar o seu dinheiro, porque vai vir um tempo de crise tão enorme, tão grande aí, onde muito ímpio vai quebrar. Muito ímpio vai quebrar. Mas você, como já é esperto, você pertence ao reino do Senhor, dono do ouro da prata, quando os ímpios quebrarem, os justos vão ter a oportunidade de adquirir coisas a um preço que você nem imagina. Pessoas justas vão comprar empresas de pessoas quebradas e os ímpios vão se converter nesse meio do caos. Pode esperar aí. O sobrenatural de Deus acontece quando o mundo natural para. Você pode ver o exemplo. Quem diria que Deus mandasse ali o profeta Elias ser sustentado por quem? Por um super empresário? Uma viúva. E Deus, detalhe, o azeite ali na botija e a farinha, ele durou até as coisas normalizarem. Depois, vida que segue. Deus, ele vai mover o sobrenatural quando o natural começar a dar problema. O profeta Elias estava sossegado. No mundo teria aflições. Estava o profeta Elias aí, um riachinho, uma aguinha, riacho de tiquirite, água fresquinha. Pão com carne, não era carne crua não, meus irmãos. Churrasco, aleluia, todo dia, glória a Deus. Em tempos de crise, Deus começa a mover o sobrenatural. Amém? Então é isso. Então, vencer o mundo não é conquistar militarmente, mas superar a corrupção, o pecado, a morte e a influência maligna. E agora, para a gente poder encerrar. Então, pastor, como é que eu vou vencer o mundo? Como vencer o mundo? Yeshua é mestre, ele é rabino, né? Rabi. Rabone. Ele deu umas dicas ali e eu vou falar para você. Você vai começar a ter uma outra visão de fé. Como vencer o mundo? Como vencer essas dificuldades? Vamos abrir 1 João capítulo 5, versículo 3. 1 João capítulo 5, versículo 3. Diz bem assim. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus
mandamentos. O que é mandamento do Senhor? A Torá. O que é Torá? É ensino. Jesus falou, ensino. Guarde os ensinos do Senhor. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus, irmão, você vai vencer esse mundo. Tu vai vencer essa circunstância, vai vencer essa dificuldade. Mas você precisa de algo poderoso. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem vence o mundo? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que seu Jesus é o Filho de Deus? Amém? Agora você vai entender a palavra fé aqui. O que é fé? A certeza das coisas, né? Que não se vê a prova daquilo que se espera. Amém? Mas o que é? A palavra fé no original, aqui está como pistes. E eles copiaram do hebraico. Você vai entender, quando você começar a viver agora esta palavra, você vai entender. Eu passei aqui numa quinta-feira, uns 60 dias atrás, as pessoas ficaram, pastor, não sabia disso. É isso. Por exemplo, não preciso abrir, mas em Abacuque 2,4 diz assim, ó: eis o soberbo, eis o arrogante, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela fé. A palavra fé aqui no original, fala para o teu irmão, é emuná. Emuná. E aí que está o segredo. O que faz você vencer o mundo é a emuná. Eu vou te falar o que é emuná. Abacuque, o profeta, ele falou: o justo vai viver pela sua emuná. E a palavra emuná é uma palavra muito poderosa. Quando você começa a viver, vive pela fé, amém. Mas quando você vive pela emuná, essa palavra no original, emuná tem outro significado. Ela é mais poderosa do que fé. A palavra, tanto que a gente não tem no original a palavra fé em hebraico, a palavra é emuná. Mas olha o que significa emuná. Se esta é a vitória que vence o mundo, a nossa emuná, o justo vai viver pela sua emuná. Então eu preciso entender o que é emuná, o que é fé, a emuná. Primeiro vamos pelas letras. A palavra emuná lá engloba fidelidade, confiança total, perseverança no reino de Deus. E emuná é uma palavra daquelas palavras que tem camadas de significados. E entender isso muda completamente como a gente lê. O justo viverá pela sua emuná. Então o que é a emuná? Então a palavra emuná, a raiz da palavra emuná, Aleph Menun, quer dizer o seguinte: verdade, afirmação, certeza, artesão, alguém habilidoso e confiável. Então todos têm a ver com firmeza, confiança e constância. Então emuná não é só fé no sentido abstrato, o justo viverá pela sua fé. Não, emuná é o segredo de ter uma vida vitoriosa nesse mundo corrompido. Emuná quer dizer assim, fidelidade, ou seja, ser constante, leal a Deus, aos valores dos seus ensinos. Confiança ativa, viver com confiança, com consciência de que o Senhor conduz o mundo, Ele conduz o mundo. E estabilidade interna, viver de forma firme com integridade. Isso é emuná, uma estabilidade no seu interior, uma confiança no Senhor. Por exemplo, só que o significado de emuná é muito mais profundo. Lembra lá em Êxodo, quando, por exemplo, estava tendo uma batalha lá, e enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo vencia. Quando ele baixava as mãos, o povo perdia. Aí o que fizeram ali? Seus auxiliares, né? Êxodo 7:12, as mãos de Moisés estavam assim, levantadas, né? A palavra ali, original, as mãos de Moisés estavam emuná. Que cheio de fé a mão dele? Não. As mãos de Moisés estavam assim, o quê? Firmes. Está entendendo? Firmes. Esta é a palavra emuná. Então emuná, o justo viverá pela sua firmeza, pela sua consciência, confiança no Senhor. As mãos de Moisés estavam emuná, que quer dizer firmes, constantes, não cheias de fé. Então quando Abacuque ele fala que o justo viverá pela sua emuná, quer dizer assim, que ele viverá por sua fidelidade ao Senhor, ou seja, por sua confiança inabalável, mesmo quando o mundo parece caótico.
É só notícia ruim, só o caos, tudo mais. Não, mas eu tenho um emuná. Com a minha emuná, eu vou ter vitória. Com a minha emuná, eu vou chegar lá. Lembro de um cidadão que sonhava, pastor, quero me casar, pastor, quero ter uma família, pastor. Aí Deus vai lá e casa. Pastor, eu sonho de ter a minha empresa, ter minha empresa de logística, pastor, e tá longe, não vejo a hora. Eu falo, não, muda a sua palavra, eu vejo a hora. Semana passada, essa pessoa me mandou a foto, pastor, que número que é de caminhão já, meu irmão? Já é o caminhão número 5. Quem ele comprou? Como comprou, meu irmão? Pela emuná. Pela emuná. Ele está colocando os caminhões dele com nomes consagrados. Zebulon, né? Gade, Judá. Daí quando acabar os 12 caminhões, agora dos discípulos, né? Vai ter os 24 anciãos ali, 24 todo mundo ali. Ou seja, no meio do caos, no meio da crise, quantos empresários quebraram? Quanta gente se quebrou? Mas pela sua emuná, pela sua mãos levantadas, firmes, constantes, confiando, Deus vai prover, Deus vai dar um jeito, eu vou conseguir, porque você faz parte de um reino poderoso. Aleluia. Então é isso, emuná, uma confiança inabalável no Senhor, né? Então a emuná não é aqui, é uma confiança inabalável mesmo quando o mundo parece caótico, ou ainda por sua constância em fazer o que é certo, mesmo sem garantias. Todo mundo dando um jeitinho, dando um golpe, não, vou continuar fazendo o que é certo, vou continuar fazendo o que é certo. E na hora certa você vai ser abençoado. Então, emuná, aqui não é apenas a fé interna, mas justiça prática e lealdade ao Senhor em tempos difíceis. E isso traz recompensa até quando tudo parece perdido. Isso é a emuná. O justo, por ter uma alma reta, não se precipita em calcular o fim dos tempos, ou criar visões falsas. Né? Todo final de ano, época de festividade, a pastorinha Tânia, meu senhor, e agora como é que vai ter? São 150 crianças que vai ter coisa que tem que fazer, e aquela coisa. 45 segundos tempo, né, pastorinha? Pela emuná, pastora Tânia, olha, estou aqui com uma benção aqui para vocês, assim, assado e tal, e pensa na alegria da criançada. É pela fé? Não, é mais profundo, é pela emuná, constância, certeza, firmeza, que eu não sei como, não sei quem, mas vai acontecer, vai chegar. Então, o justo vive em sua emuná, ou seja, confiança que o Senhor tem em seu tempo e espera em silêncio, sabendo que esse tempo chegará. Você confia no Senhor, não está vendo nada agora. Então, eu preguei sobre Esther Paninho, eu estou fazendo minha parte, buscando o Senhor, mas eu confio nele. O justo viverá pela sua emuná, o justo viverá pela sua constância, o justo viverá pela sua firmeza ao Senhor, o justo viverá pela sua resiliência. De repente acontece. O justo viverá pela sua emuná. Então emuná também é paciência fiel. Emuná também é confiança no plano divino, sem tentar esforçar os acontecimentos. Você não tenta forçar, acontece. E também a emuná é a lealdade interior sem desespero. Tem pessoas que perdem as estribeiras porque deixam de confiar no Senhor. Quando Abacuque fala sobre isso, eis o soberbo, eis o orgulhoso. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. São aquelas pessoas que tentam dar um jeitinho na situação, tentam dar um jeitinho na área financeira, mas é só rolo, problema. Porque elas não conseguem aguardar o quê? Elas perdem a emuná quando a redenção demora. Deus está demorando. Deus está demorando para acontecer. Não vai. E você tenta fazer do teu jeito. Então, por isso que diz que muitos tropeçarão. Então, para finalizar, conclusão. Emuná não é só a fé. Emuná não é só crença, mas resiliência espiritual. Viver com firmeza, integridade e confiança, mesmo quando tudo parece estagnado. Amém? Yeshua fala como um profeta, age como um sacerdote e reina como um rei. Ele anuncia a vitória profética e espiritual sobre o mundo mesmo antes da cruz. Ou seja, ele estava completando o plano eterno sobre a redenção. Amém? Amados, então, como ter bom ânimo no meio do caos? E Yeshua falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aí você vê pela 1 João, o Senhor fala, por meio de João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa emuná. Emuná, meus irmãos, se você quer viver
sobrenatural. Você sabe que ao sair lá fora, esse mundo está um caos. Vai continuar assim até que Ele venha, o Senhor venha. Você sabe que esse quarto reino, esse reino tenebroso está aí. Agindo com injustiça, prendendo pessoas com o peso diferente da justiça, corrupção do sistema, mas você pertence ao reino do Senhor. Em tempos de caos e crise, você vai ver o quanto Deus vai te libertar, vai te curar, vai te prosperar. Você pertence ao reino. Quando vier as aflições, você vai se lembrar essa palavra: eu tenho que viver pela minha emuná. Eu tenho que ser paciente, que o Senhor vai curar. Tenho que ser paciente, que o Senhor vai libertar. Tenho que ser paciente. Eu confio que Deus tem a resposta final, porque está escrito, né? Os justos sofrem muitas aflições, mas de todas, diga para o irmão, de todas, o Senhor as livra. Aleluia. O justo viverá pela sua emuná. Você compreendeu então, meus amados? Compreendido o que é emuná? Pegou ali? Depois você pesquisa. Emuná é profundo, é mais do que fé. Resiliência, paciência, lealdade ao Senhor, constância, resiliência. Quando você vive isso na sua vida, você está tendo vitória no mundo. E Yeshua falou, ele não mentiu, ó, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. E eu venci o mundo. E como é que ele vence o mundo? Pela emuná. O que é emuná? Paciência, esperar com o Senhor, resiliência, confiança que Ele vai fazer. O Senhor, Ele age de maneiras diferentes. Como eu falei, você espera que Ele se manifeste como o Deus da cura. E pode ser que no Deus da cura Ele não te cure, mas haja com provisão, Deus da provisão. Pode ser que você está passando por um caos, um momento terrível, mas Ele vai se apresentar como o Deus que livra. Pode ser que você está tendo uma batalha grande na sua família, na sua guerra lá, e Ele se apresenta: olha, eu sou o Senhor dos exércitos. O nome dele é Senhor Nissi, a bandeira. Então, meus amados, as aflições deste mundo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Mas você pertence ao reino, você pertence ao reino, você pertence a um governo, pertence ao reino eterno, meus irmãos. E tem eu não vou falar sobre isso hoje, mas o Senhor quer que você pesquise sobre embaixada e consulado. O que é uma embaixada? Embaixada é um lugarzinho ali que representa aqui a nação. E consulado é onde faz parte ali. Olha, consulado tem poder para ajudar a emitir passaportes, essas coisas e tal. Meus amados, aqui é congregação, aqui é uma embaixada do reino dos céus. Aqui você vai experimentar a igreja do Senhor na terra, vai experimentar provisão, cura, libertação, o reino, força para viver neste mundo tenebroso, de vitória em vitória. Com a emuná, você vai viver e ter vitória em nome do Senhor. Amém? Vamos orar então. Senhor, o justo viverá por sua emuná. O Senhor Yeshua disse que no mundo teremos aflições, mas para ter bom ânimo. Quantas pessoas estão aqui, Pai, que peleja, batalha, guerra, Pai, no trabalho, tem uns endemoniados lá, Senhor, no trabalho, tem pessoas, Pai Santo, aqui que perseguem, Pai Santo, mas temos que entender, Pai, que esse quarto reino, esse monstro, ele vai ser um dia morto, jogado no lago de fogo. Mas enquanto estamos aqui neste mundo ainda, Senhor, nós temos que viver com emuná. Viver, Pai Santo, com emuná, com resiliência, com paciência, Pai, com confiança, perseverança, Pai, porque isso, Pai, vai fazer ter vitória. Vitória sobre o mundo, vitória sobre essa dificuldade, vitória, Pai Santo, sobre esse caos. Porque o Senhor entregou o reino, Pai Santo, para o seu povo, Pai. E a oração que nós fazemos, Pai nosso, Pai, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Pai. Então eu lhe peço, Pai, ajuda o seu povo aqui, Pai, a ter bom ânimo no meio do caos. A viver, Pai Santo, pela emuná.
a profundidade, Pai, de viver, Pai, com resiliência, paciência, lealdade ao Senhor, Pai, mesmo em tempos de incertezas, mesmo em tempos, Pai, de momentos caóticos, Pai, que eles venham viver o sobrenatural, venham viver, Pai Santo, aquilo que está no teu coração, Pai, aquilo que Yeshua nos deu, todas as bênçãos por meio de Yeshua HaMashiach, Pai. E, Pai, sobre os teus filhos aqui, Pai Santo, libera a palavra, Pai, que eles serão bem-aventurados, bem-sucedidos, Pai, curados, prósperos, Pai Santo, felizes, Pai Santo. Vão vencer, Pai. O Senhor vai livrar vocês dessa aflição. O Senhor vai tirar vocês dessa aflição assim, ó. Vai colocar você num alto e monte seguro lugar. Eu não sei o que está passando, o que vai passar, mas se lembra, você tem que usar a sua emuná para ter, em nome de Yeshua HaMashiach, a vitória dia após dia, em nome do Senhor. Amém, amém e amém, amém.